Bom, boa tarde a todas e todos mais uma vez. Agora gravando, está no ar, né? Nas ondas da Globo. Não, não é da Globo, é do NuPod. Boa tarde, Joelson. Reiniciamos, portanto, ou iniciamos novamente mais um programa de lições, né, denominado de Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo. Linguagem direcionada à sociedade, razão direcionada ao direito e mundo direcionado à política. Numa conexão linguística aqui, por dizer. E trataremos, nesse programa de lições, de uma série de temas que, na verdade, é um material que eu estou reunindo de diversas colunas que gravei para a CBN, para a Rádio CBN de Campina Grande, num programa chamado CBN Universidade, uma parceria da Universidade Estadual com a CBN. Temos uma coluna lá, uma coluna sobre direito e cidadania, com mais de 100 programas gravados, e reuni uma série de temas que gostaria de tratar aqui com vocês, que são todos temas atuais do debate jurídico e, sem dúvida, temas interdisciplinares da ideia do direito, né? Então, vamos tratar aqui sobre política e direito, e essa ideia política e direito é numa ideia do sentido máximo da expressão política, ou seja, da ideia da política como algo suprapartidário, ou seja, a ideia da política como uma invenção nobre, como um subsistema do sistema social em que a sua estrutura proporciona algo que os outros subsistemas não têm, que é a ideia coletiva, que é a ideia da construção do bem comum, ou seja, de uma inclusão total. Essa é a ideia da política. E, por outro lado, o direito como esse sistema binário, né, de sim e não, bonito e feio, esquerda e direita, branco e preto, etc. Então, as relações entre política e direito, ou seja, a política como um subsistema da sociedade e o direito também como um subsistema da sociedade, e as conexões entre política e direito, à luz, obviamente, da teoria da sociedade moderna. Trataremos aqui pela própria teoria da sociedade moderna, à luz de alguns pensamentos, como o de Niklas Luhmann sobre a sua ideia de teoria da sociedade, como o de Jürgen Habermas sobre a sua ideia de teoria da sociedade, como a ideia de Ulrich Beck, sociólogo alemão, sobre sua teoria da sociedade, enfim, uma série de pensamentos acerca da teoria da sociedade. Depois, uma incursão no que hoje nos parece extremamente delicado, que são três temas relevantes, que são trabalho, saúde, né, e previdência. Ou seja, à luz aqui das reformas que nós temos assistido aqui, então tratarmos um pouco sobre o direito do trabalho e qual é o futuro do direito do trabalho, né, principalmente à luz dessas reformas que o pensamento neoliberal enseja ou provoca, a ideia de saúde num paradigma e também à luz do trabalho como direitos fundamentais sociais, e o que será o futuro dos direitos fundamentais sociais, como o direito do trabalho, o direito da saúde, o direito da moradia, o direito do transporte, etc. No outro momento, tratarmos aqui da relação entre Constituição do Estado, Supremo Tribunal Federal e decisão judicial, dentro de um paradigma do constitucionalismo denominado de neoconstitucionalismo, ativismo judicial e decisionismo. Ou seja, quais as implicações para a ideia de sociedade moderna na relação existente entre Constituição do Estado, Supremo Tribunal Federal e decisão judicial. Tratarmos aqui também sobre um espaço do direito que, sem dúvida, é um espaço, eu diria que um dos espaços mais evolutivos do direito, e que vem sendo chamado de direito civil constitucional, né? E que nós interpretamos que essa palavra, essa última expressão, direito civil e constitucional, ela seria desnecessária, mas os teóricos do direito civil entendem que precisam legitimar o direito civil pela ideia constitucional, pela ideia de um Estado constitucional de direito no qual o direito civil estaria dentro. E aqui vamos tratar sobre diversas complexidades que vêm emergendo
nesse direito civil constitucional, como o próprio debate acerca do conceito de família, né, do conceito de entidade familiar no direito civil, a ideia de maternidade no direito civil e como ela vem se desenvolvendo, seja através dos estudos propriamente jurídicos ou dos estudos de outros espaços que vêm parar dentro do jurídico, a ideia do divórcio atual no direito civil, divórcio e separação, o Instituto da Guarda no direito civil, que tem provocado pensamentos e pensamentos tanto de ordem doutrinária, jurisprudencial, como normativa, a ideia do alimentos no direito civil, uma ideia que ela não é recente, mas para o direito brasileiro ela é recente, mas para outros direitos, digamos, alienígenas, de caráter europeu central, algumas realidades é bem mais antiga que a existente no Brasil, o denominado casamento das pessoas do mesmo sexo, ou seja, aqui já utilizo a palavra casamento, né, não utilizo mais a expressão união entre pessoas do mesmo sexo, porque essa união ela já foi desenvolvida para a ideia de casamento, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecida por resoluções de tribunais de justiça pelo Brasil, os posicionamentos jurisprudenciais e, portanto, já e há algum tempo utiliza-se a expressão casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também, e me parece que uma ideia saindo agora do direito de família e indo para as ciências criminais, para a ideia de direito penal, processo penal e execução penal, uma temática que me parece dramática no direito brasileiro, no processo penal brasileiro e na execução penal brasileira, mas que não se toca, em regra, nos discursos, seja na academia, nos cursos de graduação, com um ou outro espaço nos cursos de pós-graduação, lato sensu, e com um espaço um pouco maior nos programas de estrito sensu, que é a temática do cárcere feminino, a realidade do cárcere feminino no Brasil, a condição da mulher no cárcere brasileiro, né? E as complexidades que envolvem essa temática, portanto. O Instituto da Segurança Pública no Brasil, e aí com a sua fragmentação, né? Saindo de uma competência exclusiva da União para uma competência, que eu vou chamar aqui, entre aspas, uma competência concorrente, mas ela é concorrente mesmo, entre União, Estados e municípios. Nós exigimos muito da ideia de segurança pública do governo federal e muitas vezes dos governos estaduais, mas esquecemos que já faz algum tempo que a segurança pública tem como ente competente os municípios, né? E o que é que os prefeitos fazem em matéria de segurança pública? O que é que os secretários municipais fazem em matéria de segurança pública? Mas antes mesmo de discutirmos o Instituto da Segurança Pública, perguntarmos qual é o conceito, qual é a definição de segurança pública, dessa expressão, que é uma expressão conjunta, segurança e pública, porque não existe só segurança pública na ordem jurídica brasileira, mas também segurança privada, e que, do ponto de vista dos recursos financeiros, a segurança privada em um país como o Brasil, por exemplo, envolve, né, em termos de recursos financeiros, um montante muito maior do que a própria segurança pública, envolvendo a União, os estados e os municípios. E, finalmente, nesse programa, uma temática que é pouquíssima, em que pouquíssimas vezes ela é tratada, mas que nos parece que ela é um drama, né? Por um lado, ela é um drama, e, por outro, ela é uma tragédia. Ela é um drama porque se trata do humano, né? Ela é um drama humano porque envolve um personagem específico, e ela é uma tragédia porque envolve instituição, envolve o próprio humano, envolve o Estado e envolve a sociedade, que é, sem dúvida, a questão envolvendo morte e suicídios de policiais militares, e que nós temos pouquíssimas informações no Brasil sobre essa realidade. E que os dados que nós temos, pelo menos os dados que nós conseguimos ter acesso, mostra que é, sem dúvida, por um lado, um drama e, por outro, uma tragédia, né? Então, trataremos aqui, nos 10, 12, 15 encontros que teremos de todas essas temáticas, portanto. Para hoje, para o encontro de hoje, nós vamos iniciar com a ideia do lawfare.
Vou explicar o conceito, a origem, os debates envolvendo essa expressão que nasce no direito americano, no direito da common law, e vem parar na realidade do direito brasileiro. E também porque, vamos iniciar com esse tema, o tema do lawfare, a ideia de guerra jurídica, ou a ideia de direito e guerra, né, traduzida em um espaço específico, que é o campo do processo penal, que é onde se desenvolve toda essa teoria do ponto de vista da imaterialidade de uma praxe no processo penal. E vamos iniciar com esse tema, porque no final de maio nós teremos um webinário com o tema Lawfare e Processo Penal na Realidade Brasileira, pelo Nupod Jus, lá o canal do YouTube do Nupod, não por aqui, mas pelo canal do YouTube. E os convidados são o professor Gustavo Batista, da Universidade Federal da Paraíba, o professor Leonan Zieiro, que foi professor visitante na Universidade Federal da Paraíba nos cursos de mestrado e doutorado do PPGCJ, é o criador, é o fundador e diretor da editora Fogo, e que recentemente publicou uma obra sobre lawfare na realidade brasileira. E um terceiro convidado é o professor Fernandes Braga, professor do Rio Grande do Norte, advogado criminalista, processualista, especialista no Tribunal do Júri, e que, portanto, estará nesse webinário para tratar sobre a segunda parte do webinário, que é o processo penal na realidade brasileira. A primeira parte ligada ao lawfare, com saudações, boa tarde, Mona Lisa, com o professor Gustavo Batista e o professor Leonan Lisieiro. Esses dois tratarão sobre lawfare, mesmo porque o professor Gustavo Batista tem um capítulo nesse livro publicado pela editora Fogo, e na segunda parte, com o professor Fernandes Braga, sobre a realidade do processo penal brasileiro. Muito bem. Antes de iniciarmos, para tratarmos, portanto, sobre o lawfare, gostaria aqui de deixar dois informes. No dia 13 de maio, às 11 horas da manhã, pelo YouTube, pelo canal do Nupod do YouTube, nós teremos uma aula de encerramento da disciplina que leciono no curso de graduação do CCJ UEPB, a disciplina de linguagem e argumentação jurídica, no dia 13 de maio, às 11 horas, nós vamos fazer a publicidade disso. No dia 13 de maio, às 11 horas, nós teremos o encerramento dessa disciplina, lecionadas para a turma da manhã e à noite, pelo professor Rafael de Jorge. Ele, portanto, fará o encerramento da disciplina com o tema argumentação jurídica, à luz do que ele pensa sobre o que seja a argumentação jurídica, do que pensava o professor Niklas Luhmann sobre a argumentação jurídica no capítulo 8 do seu livro Das Recht der Gesellschaft, o direito da sociedade, e também à luz do pensamento do professor Heinz von Foster, com quem Rafael de Jorge e Niklas Luhmann debateram sobre o tema da linguagem e da comunicação jurídica, já que para Luhmann não existe argumentação jurídica, mas sim comunicação jurídica, assim como para Heinz von Foster também existe uma comunicação jurídica e não uma argumentação jurídica. Então, Rafael de Jorge tratará sobre esse tema à luz desses três pensamentos, do de Niklas Luhmann, do de Heinz von Foster, em contraposição aos pensamentos de autores como Ronald Dworkin, Robert Alexy e Chaim Perelman, que têm pensamentos diferentes sobre a ideia de argumentação jurídica e comunicação jurídica na teoria do direito. Portanto, no dia 13 de maio, às 11 horas, pelo canal do YouTube do Nupod, o encerramento da disciplina de linguagem e argumentação jurídica com Rafael de Jorge. Muito bem. E o segundo informe que tenho que deixar é para aqueles e aquelas que são estudantes do CCJ-UEPB e que estão entre o segundo período e o 8º período do curso de graduação, e que é, portanto, um convite
para uma seleção de projeto PIBIC. O critério que nós utilizaremos para essa seleção, para aqueles que se interessarem, para o próximo edital da UEPB, que tratará sobre o PIBIC, que abrirá vagas para a iniciação científica, nós utilizaremos o critério de antiguidade no grupo aqui para fazermos a seleção. Para 2 projetos, dois ou duas investigadoras, né, em um projeto e 2 ou 2 em outro projeto. Vou sugerir, porque os projetos serão construídos à luz dessas 2 temáticas, vou sugerir que quem tenha um interesse assista um documentário que tem na Netflix chamado Dilemas da Rede, porque a propositura do projeto será sobre tecnologias e direito, e no próximo encontro eu explicarei, darei maiores esclarecimentos e detalhamentos sobre a proposta do projeto, mas será à luz do que acontece sobre o que é tecnologia e as implicações dessas tecnologias ou dessas novas tecnologias, e aqui eu me refiro às tecnologias voltadas à ideia das plataformas em formato de redes sociais, né, como o YouTube, o Facebook, o Twitter, etc. E o documentário Dilemas da Rede é voltado exatamente para essas plataformas, e esse documentário trata sobre o YouTube, sobre o Google, sobre o Facebook, sobre o Twitter, etc., etc. Então, o projeto de iniciação científica será construído à luz desse documentário, mas no próximo encontro eu darei maiores informações. E um documentário recente, uma série recente que a Netflix já oferta e que só tem uma temporada, chama-se Dinheiro Fácil. A série só tem 6 episódios, chama-se Dinheiro Fácil. A história envolve a criação de startups, né, e a conexão com o tráfico ilícito de entorpecente. Eu já havia feito uma pequena pesquisa sobre a ideia da criação de startups sendo fomentadas por organizações criminosas, por exemplo, organizações criminosas italianas que fomentam a criação de startups ou financiam determinadas startups para as suas entradas ou a oferta de ações na Bolsa de Valores. E já tem alguns estudos que mostram a ligação das organizações criminosas no incentivo ou no financiamento dessas startups. Essa série da Netflix que eu me referi, Dinheiro Fácil, que só tem 6 episódios, ela se passa na Suécia, não vou dar spoiler aqui, mas vai lá assistir. Ela se passa na Suécia e envolve, portanto, a ideia de investidores, envolve a ideia de uma pessoa que tem o start de uma ideia para a criação de uma startup, envolve o tráfico ilícito de entorpecente na Suécia e que vai parar no mundo financeiro, mais especificamente da Bolsa de Valores, etc., etc. Então, os estudantes do CCJ, que estão na graduação, que fazem parte desse grupo, que tiveram interesse, assistam essas séries. No próximo encontro, darei informações e depois selecionaremos quais os 4 estudantes que tocarão os 2 projetos quando tiver o edital para iniciação científica lançado pela PRPGP, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba. Bom, dito isso, né, colocados os informes, feitos os esclarecimentos sobre o programa de lições, e o tema de hoje é o lawfare. Quem tiver alguma pergunta, poderá abrir o microfone, se manifestar, ou então escrever no chat, antes que comecemos propriamente dito. Quem tiver alguma dúvida, ou precisar de algum esclarecimento, enfim, quem quiser se manifestar, fique à vontade, o momento é esse, o lugar de fala é seu. Sem dúvida? Nenhuma dúvida? Então, vejo que o pessoal que está aqui é pessoal das certezas. Muito bem. Se não tem nenhuma dúvida, então vamos ao tema
que inaugura, portanto, esse programa de lições do NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, do CCJ-UEPB, mas também ligado, conectado e conexo às atividades dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Federal da Paraíba, o PPGCJ e o PPGDH. Muito bem. O tema é lawfare, né? É uma expressão em inglês para traduzir guerra jurídica ou direito e guerra. Como nós estaremos tratando aqui de sociedade, direito e política, né? O primeiro tema envolve exatamente direito e política. A expressão quer traduzir, do ponto de vista oculto, né? Nessa expressão lawfare, direito e guerra, ou a guerra jurídica, que, no fundo, ou ocultamente, antes mesmo de aparecer o direito, antes mesmo de aparecer a ideia da guerra, tem a expressão que é uma das expressões-chave desse programa que iniciamos hoje, que é a palavra política. Mas ela, no lawfare, ela é ocultada. Mas não tenha dúvida que o que fomentou nos Estados Unidos da América do Norte, que inventa esse paradigma linguístico, esse paradigma jurídico, esse paradigma de interpretar a política através do que alguns autores vão chamar de política de guerra, ou guerra da política, né? Dentro de uma ideia maior que envolve, portanto, direito, política e sociedade, ou sociedade, direito e política. O lawfare, como primeiro tema desse nosso programa de lições, que se desenvolverá aqui, espero estar vivo para chegar até o final com todos vocês, na realidade americana, que é inspirado num paradigma anglo-saxônico sobre o que os americanos vão passar a pensar na relação entre política e direito, mas eu me referirei a esse paradigma anglo-saxônico ao final, portanto. Em 1970, ou a partir dos anos 70, surge nos Estados Unidos, ou alguém coloca essa expressão no debate da realidade sociológica e política e jurídica americana como uma nova pauta para a produção de saber, de conhecimento, para a produção de investigações, para a produção de ciência. Então, nasce o que os autores vão chamar de guerra jurídica. Mas o que é o lawfare? O que é que eu posso interpretar como lawfare? Qual o conceito de lawfare? Qual a definição? Né? Qual a estética, seja ela sociológica, política ou jurídica? E aqui, quando falamos jurídica, fundamentalmente no campo da teoria do processo, e especificamente no campo da teoria do processo penal, na realidade americana, e que vai se espalhar e que vai contaminar outros sistemas jurídicos, ou vai contaminar outros sistemas de direito dentro do sistema jurídico denominado de civil law, ou direito continental europeu. Ora, o uso da expressão lawfare, né, é a utilização, para alguns, né, porque há uma complexidade na produção do conceito, a utilização da expressão lawfare nasce como uso no direito de uma arma que, na plataforma, ela é uma arma política, mas que ela vai precisar utilizar o direito para, portanto, se manifestar como uma certa forma jurídica, mas que a sua plataforma, mas que a sua origem, mas que a sua estrutura não é outra que política e não jurídica. Essa estrutura política vai utilizar a plataforma jurídica, essa estrutura política vai utilizar a plataforma jurídica ou o direito como plataforma para objetivar ou para alcançar determinados objetivos. Ou seja, vai se apresentar como um projeto, para utilizar aqui uma expressão cara no direito penal, do finalismo penal do professor Hans Felsen, dos anos 30 na Alemanha, vai utilizar uma ideia finalística, ou seja, esse pensamento político vai utilizar o direito para uma finalística política com estética jurídica, digamos assim, né?
e, portanto, assim a expressão se traduz. Para alguns também, a ideia do lawfare é como a política vai manobrar o direito para dar um aspecto de legalidade jurídica a todos os atos no campo imaterial do processo, em que nós vamos observar e vai parecer perfeitamente dentro de uma ideia legal, de uma ideia jurídica, de uma ideia constitucional, mas quando, na verdade, ela é pura política e não jurídica, mas sim a utilização do direito pela política. E com quais argumentos? Né? Ora, e os argumentos, portanto, surgem tanto do ponto de vista pró o lawfare, como do ponto de vista contra o lawfare. Aqueles que defendem a legalidade de um lawfare ou de um modelo de lawfare vão utilizar a ideia de política extrema. Seria, portanto, a legitimidade do Estado em utilizar a política ao seu extremo, levar a política ao máximo. Ora, e para esses, para esses que defendem o lawfare, nós podemos identificar essa utilização da política ao extremo com uma estética jurídica em marcos. Né? Nós temos objetos, né, dentro do próprio direito, seriam utilizados pela política para, portanto, construir essa estética de legalidade, como, por exemplo, a ideia de segurança nacional. Né? Então, eu utilizo o paradigma da segurança nacional através do direito, mas com um pensamento político para alcançar determinadas finalidades, dizendo que a nação está em perigo. Ora, esse pensamento, que ele se inicia pela ideia de segurança nacional, não nos esqueçamos que nós temos uma lei de segurança nacional, né, e que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado aí em vários casos, né, e que o próprio Supremo Tribunal Federal tem dito que mesmo aquela lei de segurança nacional, sendo uma produção de um momento de ruptura constitucional, né, porque a lei ela é dos anos 80, né, e, portanto, nós não estávamos no Brasil, na realidade brasileira, nós não estávamos num Estado constitucional de direito, nós podíamos estar num Estado de direito. E até me proponho ao debate sobre isso. Mas nós não estávamos num Estado democrático de direito, em 1983, e nem tampouco em um Estado constitucional de direito. Nós estávamos num Estado de direito, sim, mas nós estávamos num Estado de direito totalitário, ditatorial, mas não em um Estado democrático de direito e nem tampouco em um Estado constitucional de direito. É preciso situarmos a ideia para podermos produzir o discurso. Mas, mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal diz que a Lei de Segurança Nacional é constitucional e a utiliza, né, para diversos casos. Muito bem. Essa ideia da utilização de segurança nacional, ela rompe fronteiras. Né? E um dos episódios, um dos marcos de rompimento dessa fronteira é, sem dúvida, os acontecimentos do 11 de setembro nos Estados Unidos da América do Norte. Quando os americanos passam a utilizar essa estrutura de segurança nacional, de que a nação está em perigo ou em risco, né, e constroem uma política antiterror, né, que ficou conhecida como uma política de antecipação das medidas jurídicas para o caso concreto. O que os autores mais críticos do direito penal, né, chamaram ou nominaram de que os americanos inventaram uma forma de prevenção, porque nós tínhamos a prevenção geral positiva, né, e a prevenção especial positiva e negativa. Os americanos, com o 11 de setembro, né, inventaram a ideia de prevenção geral antecipada, né, com as suas políticas, né, de antiterror, ou as denominadas políticas antiterror americanas, né, em que pessoas que eram suspeitas, portanto, contra elas, eram emitidos mandado de prisão,
essas pessoas eram conduzidas para um estabelecimento próprio americano denominado de Guantánamo, que não passa de um campo de concentração, porque Guantánamo é um campo de concentração, né? Um campo de detenção, né? Não é um campo de execução, é um campo de concentração, de detenção de sujeitos, de pessoas suspeitas que a qualquer momento pode praticar um ato contra a segurança nacional americana, dentro de uma ideia de política antiterror, né? E, portanto, a ideia da política utilizando o direito para uma estética de legalidade, para uma estética de constitucionalidade dos atos do Estado, porque a nação está em perigo. Ora, há uma série de autores que defendem, portanto, essa ideia no direito e que ela passa, mas desde os anos 70, ela já era chamada de lawfare, a guerra jurídica, né? Em função dos paradigmas do direito existentes, tanto no sistema da common law, quanto no sistema continental europeu ou da civil law. Né? E, por outro lado, tem os autores que vão dizer que não, que isso não é permitido, que a própria Constituição do Estado americano não permite, que as constituições dos Estados, a partir do século XX, não vão permitir essa forma de política jurídica, né? Teríamos, portanto, impedimentos, teríamos, portanto, vedações acerca dessa modalidade de política jurídica, e vão dizer, portanto, que a utilização de legislação, como a legislação antiterror, ou a utilização de legislação em outros modelos, ela seria ilegítima à luz de uma ideia de Estado constitucional de direito. À luz, fundamentalmente, de uma memória civilizatória. Porque essas questões, elas serão traduzidas, ou seja, por outras palavras, elas serão tratadas em um espaço imaterial denominado de processo penal. Né? E, portanto, esses autores vão entender que no campo processual penal, que particularmente o meu conceito de processo penal é a guerra na sua forma civilizada, na minha interpretação, o processo não é um espaço para garantir os direitos fundamentais, o processo não é um espaço para garantir os direitos fundamentais individuais do réu, assim como na primeira fase da persecução penal, na fase de investigação e na fase de inquérito policial, a primeira fase ou a pré-fase processual ou a primeira fase da persecução penal, ela não garante absolutamente nada, ou seja, os direitos fundamentais não garantem nada lá, as garantias não ofertam nenhuma forma de garantir absolutamente lá, mas sim apenas de orientar, né? Os princípios no campo processual são orientadores do processo penal, as garantias processuais são instrumentos de procedimentos processuais penais de orientação desses princípios, portanto, não trabalho com a ideia de garantia no processo penal, mas com a ideia de orientação no processo penal, e de que tanto os princípios processuais penais, aqueles explícitos na Constituição e aqueles implícitos à Constituição, e as garantias processuais são apenas estruturas imateriais de orientação de um processo penal de natureza acusatória. É a nossa posição acerca do que seja o processo penal. Por isso que, para nós, ele é a guerra na sua forma civilizada, né? Porque ele envolve os princípios, ele envolve as garantias individuais, ele envolve, portanto, uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, nas formas de orientação e não de garantia, né? E aqui, só para abrir um parênteses, não nos esqueçamos que toda essa ideia que esses autores que são contra o lawfare chamam de conquistas civilizatórias, tem um personagem central em todo esse debate, que é, sem dúvida, o professor Hans Kelsen. E por que o professor Hans Kelsen? Porque, não nos esqueçamos, ele é o responsável pela criação da Constituição da Áustria, ele é o criador da Constituição da Áustria,
ele é o inventor do Tribunal Constitucional, né? Quem inventa o Tribunal Constitucional é Kelsen. Ele é o inventor da teoria constitucional do processo, e aí equivale para o processo administrativo, o processo do trabalho, o processo civil e o processo penal. Kelsen inventa, portanto, a teoria constitucional do processo. Kelsen inventa a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, que vale para todas as esferas, e Kelsen inventa simplesmente a teoria constitucional ou a teoria do controle concentrado de constitucionalidade. Ele inventou somente tudo isso. Por isso ele é o pensamento, ele é o pensador central em todo esse debate. E aí fecho o parênteses. E voltando para os autores que são contra a ideia do lawfare, sustentam que o uso dessa legislação é ilegítimo porque tudo será traduzido no campo do processo penal. E isso que eu acabei de me referir como princípios, como direitos fundamentais, como garantias processuais, são aquilo que esses autores vão chamar de as conquistas civilizatórias. E que, portanto, uma ideia de lawfare nega essas conquistas civilizatórias. Minimiza o espaço dessas conquistas civilizatórias. Por quê? Porque a ideia do lawfare não é uma ideia que contemple um processo penal traduzido pelo contraditório. Um processo penal no qual nós tenhamos que afirmar uma ampla defesa. Um processo penal no qual nós não podemos abdicar de uma produção de prova lícita pela acusação, pelo órgão acusador, pelo Ministério Público. Para essa teoria do lawfare, não interessa uma teoria do processo penal que afirme a ideia de um juiz natural, de um juiz imparcial, de um promotor natural, de um promotor imparcial. Essa ideia do lawfare não é uma ideia que contemple a prolação de uma sentença penal condenatória que ela só possa acontecer no caso, por exemplo, do direito brasileiro, à luz do que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, de que a pena estampada na sentença penal condenatória só possa ser executada com o trânsito em julgado dela própria. Ou seja, que essa sentença só poderá ser executada quando contra ela não tiver mais recursos no nosso sistema recursal de natureza penal. Ora, a ideia do lawfare não contempla todos esses, digamos assim, todas essas estruturas ou todos esses instrumentos. Por isso, os autores vão dizer que o uso da legislação que vai ser traduzido lá no espaço imaterial do processo penal, o uso é ilegítimo. Mas ainda, os autores que são contra vão dizer que o aspecto finalístico do lawfare é um aspecto que busca danos aos seus adversários e que isso, no Estado constitucional de direito, não pode ser permitido. Porque o lawfare, ele sempre tem um adversário, ou seja, o oferecimento da denúncia não é contra alguém que praticou um delito, mas é contra alguém que, antes do delito ser analisado, é o seu adversário. É interpretado como inimigo e que, portanto, tem que ser retirado da cena. Ora, essa finalística, seja no oferecimento da denúncia, seja na instauração do processo crime, seja no desenvolvimento da teoria dos atos jurídicos no processo, seja na própria prolação da sentença penal, o que importa antes do fato, antes da legislação, antes da tipologia penal, antes dos procedimentos jurídicos, o que importa é saber quem é o adversário, quem é o inimigo. E aí tudo isso acontecerá. E só acontecerá porque é alguém que é o inimigo. Porque se não fosse aquele alguém,
nada disso aconteceria. Vão dizer os autores que são contra o lawfare. E, portanto, essa ideia finalística, traduzida como danos ao adversário, ela não tem amparo em um Estado constitucional de direito. Porque esses autores que são contra vão afirmar que a ideia do lawfare é o uso estratégico de processos judiciais para tirar de cena da sociedade, da política e do próprio direito determinados adversários, determinados sujeitos. Essa é a ideia fundamental do lawfare. Para esses autores que são contra o lawfare, a ideia fundamental dentro da finalística do lawfare é que o pensamento lawfariano utiliza a plataforma ou a estrutura jurídica do direito material ao direito processual penal, finalizando na execução penal, como uma estratégia processual judicial para se tirar de cena os adversários ou os seus inimigos. E aqui de cena, no Brasil, isso fica dito assim, cena política. Mas não é só da cena política. A cena política é só um dos detalhes do lawfare, ou da finalística do lawfare. É para tirar o adversário da cena da sociedade, para excluí-lo da sociedade, para ele não participar mais da sociedade. Se ele for do mundo político, para tirá-lo do mundo político e aniquilá-lo da ideia de participação do processo político, da construção do próprio Estado constitucional de direito, ou tirá-lo da cena do direito. Ou seja, de que ele é uma pessoa, de que ele é um sujeito de direitos, para utilizar aqui a expressão Foucaultiana, de que ele é um sujeito de direitos e de que, contra ele, só pode haver determinadas medidas depois da obediência a essa série de conquistas civilizatórias. Os princípios processuais, os direitos fundamentais, as garantias processuais. Só depois disso, de utilizado tudo isso, é que essa pessoa pode ser retirada do direito. Então, para esses autores, o lawfare seria, portanto, a estratégia de natureza política utilizando os processos judiciais para tirar de cena um adversário. Veja que isso aqui não acontece só no âmbito da política, como se diz no Brasil. Quero enfatizar isso. Recentemente, nós tivemos o caso de um amigo juiz que estava prestes, exatamente, a sofrer penalidades de cunho administrativo relacionado ao exercício da sua função de magistrado, por causa de uma interpretação maliciosa, repito, que sabia que não era aquela interpretação, que aquela interpretação não cabia no caso concreto, de que o juiz teria dito na sentença uma certa expressão que passaria a ser interpretada como uma legalidade do uso de drogas. Ou, melhor dizendo, no caso concreto ali, de que o juiz estaria legalizando a posse de drogas por determinadas pessoas numa prolação de sentença, quando aquilo era um absurdo. Mas a ideia era interpretar aquele juiz como um adversário seu no direito. E isso foi construído, isso foi parar no CNJ, e o juiz esteve prestes a sofrer uma penalidade de cunho administrativo pelo seu exercício judicante. Tivemos que fazer um movimento, a Associação Juízes pela Democracia teve que criar um movimento para dizer, não, a interpretação é maliciosa. Aquilo estava dentro do lawfare e não envolvia a política. Envolvia só o direito.
Então, o lawfare não é só a utilização pelo pensamento político para tirar certos sujeitos da cena política. Não. O lawfare é um pensamento político que utiliza o direito para tirar determinados adversários da sociedade, da política e do próprio direito. E não só da política, como no Brasil se reduz o pensamento, como no Brasil se minimiza o pensamento, como no Brasil se restringe o pensamento. Não. Um processo administrativo na universidade contra alguém pode ser exatamente uma categoria de lawfare. Um professor dentro da universidade pode ter adversários que, quando chegam ao comando da universidade, por exemplo, pode utilizar a estrutura política da universidade para instaurar procedimentos administrativos contra esse outro professor, porque ele é um adversário. Porque ele é um adversário que tem ideias políticas diferentes daquela do outro. Né? Ou, no caso da universidade, sem dúvida alguma, porque esse professor trabalha, né? E muitos não trabalham. Mas isso não só acontece na universidade, isso acontece no Ministério Público, na magistratura, no parlamento, no executivo, etc, etc. Ora, o lawfare, o que queremos dizer é que ele não se resume à cena política como no Brasil quer traduzir. O lawfare é algo muito maior. A sua finalística, repito, para concluir essa parte, a sua finalística não envolve só a política. O lawfare é um instituto político, primeiramente, em que personagens, e todos nós, né, participamos da política, seja da política no processo da formação do Estado, da organização do Estado e da sociedade, seja na política no seu trabalho, seja na política na família, seja na política na universidade. A política aqui como um pensamento maior. Não estou me referindo à política partidária aqui. Não. Estou falando sobre a política supra, é nesse sentido. Então, o lawfare, ele pode ser algo micro dentro de uma estrutura particular, como ele pode ser algo macro dentro de uma estrutura da política nacional, por exemplo. A questão é que, na sua finalística, ele, como um pensamento político, tem como finalidade afastar os adversários, utilizando estruturas jurídicas, dando a essas estruturas jurídicas uma estética de legalidade, quando, na verdade, de legal não tem absolutamente nada em todos os atos. Então, a sua finalística, ela é muito maior, porque ela envolve o afastamento do adversário da sociedade. Só um minuto, eu vou atender aqui um telefonema aí, que é a quarta vez. Eu não sei nem quem é, porque não está na lista. Alô? 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 Sim, sim. Era Raquel, agente virtual do Bookplay. Não conheço Raquel. É uma inteligência artificial. Ora, voltando. A finalística do lawfare, ela é muito maior. Primeiro, ele é um pensamento político. Utiliza uma estrutura jurídica dando uma estética de legalidade. Mas a sua finalística é maior. É afastar o seu adversário da sociedade, da política, do direito. Essa é a grande ideia do lawfare. Nesse sentido. Ora, e como os americanos tiveram essa ideia? Né? Como alguém nos Estados Unidos, a partir dos anos 70, chegou a dizer assim, rapaz, aqui na América nós precisamos de algo assim. Alguém teve a ideia, porque no direito anglo-saxônico, no próprio direito americano e no direito inglês, tem um instituto chamado SLAPP. E esse instituto chamado SLAPP poderia ser traduzido como uma ação judicial estratégica contra a participação pública de determinados personagens. Repito, o SLAPP
como um instituto do direito anglo-saxônico, seria um instituto de ação judicial estratégica contra a participação pública de determinados adversários ou de determinados personagens. E aqui participação pública envolve sociedade, política e direito. Seria, portanto, o que os americanos e os ingleses chamam de Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ou seja, é utilizar uma estrutura judicial ou uma estrutura procedimental administrativa, por exemplo, um processo administrativo ou um processo judicial, para afastar da cena pública um determinado adversário. Isso pode se dar no âmbito interno, como, por exemplo, de uma universidade, de uma prefeitura, ou isso pode se dar no âmbito bem mais alargado de uma realidade política estadual ou de uma realidade política nacional. Ou isso pode se dar no campo da administração pública direta e indireta. O lawfare pode estar em qualquer dessas partes que nós possamos imaginar. Por quê? Aí entram, por exemplo, as fake news. Eu só ler aqui. Foi Tamires. Aí entra, por exemplo, as fake news. Tamires, as fake news, não. As fake news, elas são um instrumento, né? Elas são um instrumento para propagação de notícias falsas. Né? Agora, a notícia falsa, né? O ato da notícia falsa pode se caracterizar uma estratégia de lawfare. Agora, a fake news é a ferramenta pela qual se dará vida a esse pensamento político. Né? Porque a ideia da construção de notícias falsas, ela é uma ideia política. Não estou me referindo, mais uma vez, tomar cuidado com muito isso. Quando eu falo a palavra política aqui, não estou me referindo à política partidária, mas estou me referindo aos pensamentos políticos, antagônicos, adversários, inimigos, ideológicos. Então, a construção de notícias falsas, ela é uma estratégia política. Então, ela pode se caracterizar como uma estratégia de lawfare, mas que ela precisa de um instrumento. O instrumento é exatamente a fake news. Mas o lawfare, ele precisa, do ponto de vista da originalidade, da ideia, do conceito, da definição, o lawfare precisa obrigatoriamente, né, de uma estrutura judicial. Ou seja, vou repetir, ele é uma concepção política, ele é uma cognição política que, para se autorrealizar, para se autoconcretizar, utiliza uma plataforma de natureza jurídica, especificamente processual, que pode ser administrativo, judicial, mas processual para se autodar vida e construir uma estética de legalidade das argumentações pelo direito, com a finalística de afastar o adversário das cenas que eu me referi, da cena da sociedade, da política e do direito, nesse sentido. Mas a fake news, ela é apenas um instrumento da concretização de um pensamento político ideológico. Professor, uma dúvida que me veio aqui. O lawfare pode ser entendido como uma ferramenta dos dominantes naquele conceito de capital simbólico do Bourdieu para se manterem no poder? Tipo, um professor dentro de uma instituição universitária muito rígida, uma faculdade de Direito, começa a propor assim, formas disruptivas de dar aula e os professores simplesmente movem um processo administrativo contra ele. Sim.
Beleza. João, pegue, obviamente não foi interpretada como lawfare, né? Porque a teoria, do ponto de vista do conceito, da origem, da definição, ainda não existia. Mas pegue, por exemplo, no período da Alemanha nazista, do Terceiro Reich, as leis que Hitler formulou para afastar os professores judeus das universidades públicas alemãs. Ou seja, nome como Gustavo Radbruch, que foi afastado da vida universitária. Nomes como Bertrand Russell, foi afastado da vida da universitária. Nome como Kelsen, que teve que migrar para os Estados Unidos, porque foi afastado da universidade e não tinha emprego e estava morrendo de fome aos 66 anos de idade. Se não fosse um amigo americano que proporcionou a sua ida para os Estados Unidos, teria morrido de fome na Alemanha naqueles anos, porque não encontrava mais emprego em lugar algum. Então, aquilo pode ser, na minha interpretação, aquilo pode ser observado como um momento de lawfare. Mas como a expressão ainda não estava no debate jurídico, né, como uma estrutura política que se utiliza do direito para afastar os seus adversários, porque todos os professores judeus nas universidades alemãs foram afastados. Por quê? Porque eram judeus. Porque eram simplesmente judeus. Porque o pensamento de Bertrand Russell não era um pensamento político, era um pensamento filosófico e científico. O pensamento de Kelsen não era um pensamento político, ideológico, era um pensamento jurídico-científico. Ou então peguemos, e aí sim, aí tem um conteúdo político. Peguemos o pessoal da Escola de Frankfurt, peguemos Marcuse, peguemos Hockenheim, peguemos Adorno, peguemos Lukács, né? O próprio Habermas, que era muito jovem, que era apenas um estagiário à época, e que todo mundo teve que, como diz na linguagem popular científica, todo mundo teve que pegar o beco. Né? Na linguagem científica popular, né? Quero ver quem é que não entende essa linguagem. Puxar o carro. Puxar o carro, né? Exatamente. Picar a mula, né? Teve que... Ora, aquilo era lawfare, porra. Você afastava... Quer dizer, você provocar o exílio de um adversário utilizando o direito era o quê? Utilizando a norma jurídica, um processo, etc. Era o quê? Nesse sentido, pelo menos a interpretação que eu construo é essa. Aquilo era uma categoria de lawfare, sem dúvida alguma. Nós só não tínhamos o conceito, a definição, né? Nós tínhamos, sim, o que nós chamamos, digamos, o que o direito anglo-saxônico chama, né, de SLAPP. Aí tinha, mas era um pensamento restrito à Inglaterra e aos Estados Unidos como estratégias judiciais. Né? Hitler maximizou a questão. Não sobrou um na universidade, infelizmente. Né? E depois, quando o sistema caiu, voltaram. Né? Como o pessoal da Escola de Frankfurt, por exemplo, deixaram os Estados Unidos e voltaram para a Alemanha. Nesse sentido. Então, essa ideia do lawfare, que, mais uma vez, volto a enfatizar, no Brasil, ela é reduzida à política, ela é minimizada à política, mas isso não é só esse o espaço do lawfare. O espaço do lawfare é bem maior, ou seja, ele é macro, ele não é micro, nesse sentido. Ora, então, quando nós falamos de lawfare, que é um pensamento político que utiliza uma estrutura de direito e processo como estratégia, é uma certa concepção política ideológica que observa no direito um mecanismo eficaz de afastar os adversários. Ora, o processo penal é o campo mais adequado para se fazer isso.
na ideia macro do lawfare. Né? Porque o processo penal, até hoje, como diz Geraldo Prado, como diz Juarez Cirino dos Santos, como diz Jacinto Coutinho, como diz Afrânio Silva Jardim, e até aqui abro espaço, infelizmente, cerca de 3 dias atrás, o professor Afrânio Silva Jardim foi internado porque constatou a infecção pela Covid-19 e está na UTI, e a situação é bem grave, porque é uma pessoa já de idade, tem comorbidades complicadas, né? É diabético, etc. Logo nesse momento, um intelectual da sua grandeza é infectado, infelizmente. Ora, como dizem esses autores, o processo penal é o espaço propício, por quê? Porque até hoje nós temos dúvidas, né, sobre um processo penal de natureza acusatória. Né? Porque nós temos, principalmente no caso da realidade brasileira, mas não só no Brasil, né, não sejamos, né, tão incisivos como o Brasil, mas em outras realidades jurídicas. Mas, no caso do Brasil, da realidade jurídica brasileira, o nosso campo processual é propício para o lawfare, né? Exatamente porque nós temos um processo penal que tem, né, uma série de hiatos em que de acusatório ele não tem absolutamente nada. Ou seja, um processo penal em que um juiz pode determinar a produção de prova de ofício. Que porra de processo penal acusatório é esse? Ou seja, um processo penal em que o juiz que vai prolatar a decisão judicial de mérito participa do momento de investigação, que é pré-processual, ou seja, participa da condução do inquérito policial com a autoridade policial. Que processo penal acusatório é esse? Então, obviamente, mesmo para aqueles que interpretam que o processo penal brasileiro é acusatório, e aí vem uma norma, a 13.964, que cria o juiz das garantias, que minimizaria isso, né? Uma entidade do Supremo Tribunal Federal determina a suspensão por tempo indeterminado da validez jurídica do capítulo do juiz das garantias. Ora, e aqui só para fazer uma provocação, e é provocação mesmo, foda-se. Como é que eu posso falar de um processo penal de natureza acusatória num país em que associações de juízes vão ao Supremo Tribunal Federal requerer a inconstitucionalidade do juiz das garantias? Que porra de processo penal acusatório é esse, então, que nós temos? Que os juízes vão ao Supremo dizer que um determinado juiz é inconstitucional. Quer dizer, e aqui a segunda provocação, e é provocação mesmo, foda-se pela segunda vez. Quando o juiz era inconstitucional porque feria a imparcialidade e o juiz natural, ninguém foi ao Supremo Tribunal Federal reivindicar alguma coisa dessas associações. Prometo, eram só essas as provocações. Muito bem. Então, essa concepção política, ela precisa de uma estrutura do direito e do processo. Ela precisa da estrutura material do direito, de uma norma material, porque, por exemplo, no campo processual penal, vai precisar das tipologias. Né? Porque para termos um processo penal é preciso uma negação tipológica em forma de ação, conduta, comportamento, tipicamente previsto numa norma material como crime ou delito. É preciso isso. Ora, e aí como é que se desenvolve a estratégia do lawfare nessa questão macro dentro de um processo penal?
E ela se reproduz lá na questão micro, como se referia João, no processo administrativo dentro de uma universidade. Ou no procedimento administrativo dentro de uma repartição pública. Né? Eu lembro, só não vou citar o nome aqui, né? Só não vou citar o nome da pessoa. Não, eu posso até citar mesmo, porque se foda. Cita mesmo. Como diz meu amigo Luiz Geraldo Santana Lanfredi, desembargador do TJ de São Paulo, desembargador substituto do TJ de São Paulo, uma certa vez a gente conversando, quando ele assumiu o cargo de juiz em Taubaté, no interior de São Paulo, né? E aí ele disse, nós nos conhecemos na universidade, né? Eu estava no segundo ano e Lanfredi estava no quinto ano, nós nos conhecemos tomando cachaça no 11 de agosto e fumando maconha e tal, aquela coisa toda. Né? Naquela vida que tinha sentido, não nessa porra de ser professor, trabalho todo dia, o caralho de asa, aula, escrever artigo, organizar livro, isso é lá porra de vida. Vida era aquele tempo do 11 de agosto, lá no porão, né? Tomar serra malte, fumar maconha, ir para as festas do 11 de agosto, caralho de asa, aquilo era bom com sua porra. Agora é cheio de responsabilidade essa porra de vida. E nós nos conhecemos, você é juiz, Luciano, você é juiz. Eu digo, vai fazer o quê? Problema seu, vai lá ser essa porra e tal. E foi. Né? E quando ele tomou posse em Taubaté, como juiz estadual, né? Depois nos encontramos, aí vamos tomar uma cerveja e tal. Ele disse, rapaz, cheguei lá, pronto para trabalhar e tal, comecei a dar andamento nos processos, e era andamento para lá, andamento para cá, andamento para lá, andamento para cá. O diretor do cartório da vara chegou assim e disse, doutor, eu sei que o senhor chegou agora, tal, mas vamos devagar. Para que tanta pressa com esses processos, doutor? Tem tanto processo, não tem, doutor? Ele disse, tem, então vamos devagar. Vai ter processo suficiente para o senhor trabalhar. Não precisa de tanta pressa, doutor. Né? Então, assim, quando se chega numa repartição pública que quer fazer as coisas, eu sei, e que você não escuta a mensagem, né? Aí, se você não escuta a mensagem, uma hora vai aparecer para você, na forma micro. Aí você vai, se fuder. É assim que acontece. Ora, então, como se desenvolve essas estratégias? Utilizando o direito e o processo. Ora, para os autores que lecionam contestando o lawfare, não há que se discutir que inicia-se a estratégia já pela ideia do instrumento jurídico como perseguição política. E aqui é o instrumento jurídico no âmbito administrativo e é o instrumento jurídico no âmbito judicial, de um processo administrativo ou de um processo judicial. Esse é o lawfare. Então, utiliza-se para perseguição política, sim. E aqui, sim, perseguição política ideológica, não há dúvida alguma. Uma outra estratégia do lawfare, ou uma das finalísticas do lawfare, ou que está como estratégia dentro da finalística do lawfare, é a destruição da imagem pública do adversário. Olhe, sinceramente, todos nós aqui somos estudantes de direito. Né? Todos nós aqui estudamos o direito. E se há um instrumento para destruir imagem de pessoas, é o processo penal. Se você quer destruir a imagem de uma pessoa, faça com que essa pessoa seja submetida a uma autuação policial, levada a uma delegacia, ou depois ela responder a um processo crime. Acabou a imagem dela. Porque mesmo depois que vier as sentenças absolutórias, vier a declaração de inocência, o efeito não é o mesmo. O efeito não é o mesmo. Então, o lawfare utiliza a estratégia judicial processual penal sabendo que não tem razão na argumentação jurídica, sabendo que o seu adversário não praticou aquela conduta, sabendo que não houve a consumação do delito, mas cria-se toda uma realidade para se tratar tudo isso quando não existe absolutamente nada. Com uma única finalidade dentro daquelas finalísticas: atingir
a imagem do adversário. É só olharmos, por exemplo, prestem atenção, em processos eleitorais, em campanhas eleitorais, o número de notícias, faltando 15 dias para a eleição, faltando um mês, 20, 15 dias para a eleição, de que fulano de tal, de que o Ministério Público apresentou denúncia contra o candidato tal. Faltando 15 dias para a eleição, aí o Ministério Público oferece uma denúncia, e aí tem no jornal, Ministério Público oferece denúncia contra o candidato tal, e o juiz recebe a denúncia e instaura o processo crime. Como dizia meu avô, que odiava esse negócio de legumes, salada, tal, isso é nabo. Nabo. Isso é nabo. Odiava esse negócio de vegetal, que ele não gostava de vegetal, dizia, é nabo. Isso é nabo. Veja, essas estratégias só para atingir o quê? A imagem do adversário. Porque sabe que, no fundo, não tem uma realidade jurídica que enseje o processo. É nesse sentido. Uma terceira estratégia é tornar o adversário inabilitado politicamente. Veja, excluí-lo da cena política, se não definitivamente, mas temporariamente para aquele momento político, para aquele momento eleitoral. Então, a estratégia é acusação sem materialidade contra o adversário, manipulação do sistema legal, do sistema judicial, né? Porque oferecendo a denúncia, no caso do Ministério Público, quando oferece a denúncia, o juiz tem que analisar a denúncia. Se ele vai deferir ou indeferir, é outra história, mas ele tem que analisar. E aí constrói-se a notícia. Olha, o Ministério Público ofereceu a denúncia. E, obviamente, essa estratégia é para o quê? Para influenciar a opinião pública. Então, tem três frentes. No que se refere à inabilitação do seu adversário da política, tem três frentes. Acusação sem materialidade, manipulação do sistema legal e influenciar a opinião pública sobre a imagem do seu adversário. Ora, isso é bem mais comum do que nós imaginamos. E, mais uma vez, isso acontece no âmbito municipal, no caso aqui específico da política, acontece no âmbito municipal, no estadual e no nacional, no que se refere à política. Então, essa é a ideia do lawfare. A ideia de uma estratégia de natureza política com a utilização de estruturas jurídicas e, fundamentalmente, judiciais para construir toda uma realidade que, do ponto de vista do direito, ela não se sustenta. Do ponto de vista da legalidade, ela não se sustenta. Do ponto de vista da constitucionalidade, ela não se sustenta. Mas a ideia do lawfare não é se ela se sustenta ou não se sustenta. É o impacto que ela constrói de aniquilação do adversário. É nesse sentido. Porque o resultado, para a ideia do lawfare, não importa. O resultado é o impacto. E não o resultado concreto. Ofereceu, deu um jeito do Ministério Público, ofereceu uma denúncia contra fulano de tal. Tá. Depois que acaba o processo eleitoral, vem um parecer jurídico, uma decisão jurídica, é nesse sentido que eu me refiro à palavra parecer, dizendo que o oferecimento da denúncia não procede. E, portanto, a denúncia foi indeferida. Sim, mas aí o processo eleitoral já acabou. A eleição já teve. A contagem de votos já acabou. Nós já temos um resultado de quem foi eleito. Era isso que interessava. Para a finalística do lawfare, é isso que interessa. No ponto final. A influência da opinião pública sobre a imagem do adversário. E tirá-lo de cena, portanto. É nesse sentido.
o resultado não importa. Se vier um resultado de condenação, se vier um resultado de cumprimento de pena, etc., aí é o plus para o lawfare. Mas se não vier, a função e a finalidade já foram cumpridas e alcançadas. É nesse sentido. Nesse sentido, portanto, que essa expressão, inventada no direito anglo-saxônico, na realidade americana, veio parar dentro do sistema da civil law, do sistema continental europeu, do sistema do direito continental europeu. É nesse sentido. Perguntas? Dúvidas? Inquietações? Agora, problemas psíquicos eu não trato. Não trato nem dos meus. A terapia está em dia. A minha não está não, porque faz 15 dias que eu não bebo, o médico disse que eu não posso beber. Eu tive um esgotamento psíquico e físico, por causa do trabalho, muito trabalho. E aí tive que sair aí, meio da noite, procurando um médico, um especialista, uma emergência e tal. E quando encontrei, o médico fez uma série de exames, medicou e disse, olha, 15 dias sem álcool. Eu disse, bom, pelo menos agora eu sei que vou para o céu quando morrer, né? Porque passar 15 dias sem beber, não tá com a porra que eu não tenho minha vaga garantida. Tá com uma porra que eu não esteja no céu agora. Professor, uma pergunta. Quando o senhor falou da utilização dos processos para marcar as pessoas, me veio uma coisa na cabeça. Essa etiqueta que fica, ela dura muito mais nas pessoas de classe média para baixo, né, mais baixo, do que em pessoas mais ricas. Isso faz sentido ou isso é uma visão que só a mídia pinta, mas dentro dos ciclos dessas pessoas... Não, isso tem uma explicação sociológica da teoria da sociedade, da organização social, sem dúvida alguma. Você, João, ou eu, por exemplo, se nós andarmos com um amigo nosso que foi condenado por alguma tipologia, por exemplo, entrarmos numa padaria com ele ou no supermercado e os outros olharem, não tenha dúvida que no seu WhatsApp vai chegar a mensagem assim, rapaz, tu tá andando com um cara que cumpriu pena, tu tá andando com não sei o que lá. Agora, se ele for uma celebridade do mundo da música, do cinema, e se ele for empreendedor, então, aí, meu querido, aí ele tem uma imunidade que é uma coisa extraordinária, né? O filho do Ike Batista com o McLaren atropelando a senhora lá. Mas você chega em Ipanema com o filho de Ike Batista descendo de uma Ferrari branca, quem é que vai dizer, tu tá andando com um delinquente? Né? Agora, foi injustiçado ele. Claro. Que é a mesma, veja, que essa explicação, né, é dada por Edwin Sutherland na sua teoria do white collar crime. Né? Olha a complacência que há com aqueles sujeitos ativos dos delitos econômicos, dos delitos... Por exemplo, é uma coisa extraordinária nesse país. Por exemplo, nós temos nesse país, eu, Luciano Nascimento, já fui parar na malha fina da Receita Federal, né? Por causa de R$420. Por causa de R$420. Porque lecionava como professor voluntário no 4º Batalhão da Polícia Militar aqui do estado da Paraíba, em Guarabira. Né? Até que um certo dia o tenente-coronel Ismar Mota disse, professor, venha cá, o senhor vem aqui de graça, dar aula no curso de formação de soldados, tal, o senhor não recebe nada? Eu disse, sim, mas eu sou professor, a minha função tem um convênio com a universidade, então eu me coloquei para ser voluntário no curso como professor. Eu disse, tal, que eu lecionava lá processo penal e teoria dos direitos humanos, no curso de formação de soldados. E aí um deles disse, não, nós temos um dinheiro aqui, queremos dar para o senhor, tal. Eu disse, mas para mim, por quê? Não, porque eu digo, não, eu venho aqui pela cachaça. Se tiver meia garrafa de cana, eu venho e está resolvida para porra de dinheiro. Não, quer dar. Tem R$420 aqui, a gente vai
preenche esse formulário, vai lá na P2, preenche o formulário e tal, não sei o que lá. Eu disse, tá certo. Dei a minha conta, caíram lá R$ 422. Ou R$ 420. Eu esqueci de botar aquela porra na declaração de imposto de renda quando chegou o mês de abril, no ano seguinte. Caí na malha fina. Aí Neymar deve R$ 200 milhões por sonegação. Mas ninguém chama Neymar na malha fina. Aí Gedel Vieira tinha R$ 53 milhões na sala do apartamento em malas e sacolas. Não acontece nada. Esse boy das lojas Ravan deve R$ 180 milhões para a Receita. Não acontece nada com esse pessoal. Porque, professor, o segredo é sonegar, né? É não guardar no banco. Entendeu? A gente tem que fazer coisa errada. Esse negócio de não fazer errado, ó, a gente só toma no brioca aí. Mas eu, com R$ 420, recebi uma carta para ir na Avenida Epitácio Pessoa, lá na Fazenda, na Receita Federal. Cheguei lá, quando entrei, uma tiazinha que estava lá olhou para mim, assim, do tipo, bonito, né? Bonito você, né? Eu disse, o que é isso? Eu vim aqui que recebi uma carta. Eu sei, você, né? Eu disse, sim, o que foi? Estou sabendo de nada. Isso aqui, ó, R$ 420 que você não declarou, que você recebeu da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eu falei, puta que pariu. Eu disse, e aí, como é que a gente resolve? Agora você está devendo isso. Quando eu olhei, estava devendo 1.660. Recebi 420, estava devendo 1.660. Falei, porra! Essa vai ter, tá, não tem um desconto, já passou da data de desconto, não tem mais, a lei estabelece a data tal. Tá, tudo bem. Como faltou, exato, faltou uma ligação. Faltou uma ligação para resolver o problema. Então, e aí, essa? Você vai ter que pagar. Posso dividir em quantas vezes? Em até 60 vezes. Eu disse, pronto, 60 vezes. Pode botar aí, 60 vezes, tu paga essa porra em 60 vezes. Mas também débito automático. Pá, todo mês caía lá, todo mês. Agora, deixa um amigo meu, né? Deixa um amigo meu, lá de Queimada Grande, ser condenado por roubo ou por furto, né? E deixa eu aparecer com ele em algum lugar público para ver se depois é assim, Luciano está andando com um delinquente para cima e para baixo, um criminoso. Tem todo sentido, João, todo sentido. Bom, pessoal, já que vocês não têm dúvida, né? Não tem inquietações, encerramos e aí estão liberados para beber. Menos eu. Eu só estou liberado para beber, segundo o médico, a partir do dia 30, de amanhã. Né? Eu estou pegando o relógio e adiantando o ponteiro assim, para ver se chega amanhã, o mais rápido possível. Né? Agora também tem uma coisa. A partir de amanhã, que é dia 30, segure a brincadeira, que vai ser cana. Que nem conversa. Deixa eu olhar o chat aqui, que eu acho que alguém tinha perguntado alguma coisa. Joel, pessoal, terei que ir para a aula agora. Sim, Joel, o encontro de hoje é excelente. Eu também tenho que ir. Vou tomar um suco, né? Tomar um suco, mas também eu já comprei abacaxi, já comprei limão, já comprei laranja, triturei tudo no congelador, coloquei naquelas cumbuquinhas para fazer gelo, para ser gelo de Smirnoff, que se foda. A partir de amanhã. Quero nem conversa. A partir de amanhã saio da lei seca. Aqui nesse grupo a gente aprende direito e receitas para se embriagar também. É um também. Totalmente. É tudo que o estudante de direito precisa. Exatamente. Então, pessoal, boa noite a todas e todos. Até a próxima quinta. Aqui, gravação.